Gente, quando a gente recebe, né, começam ali os primeiros sintomas, que algum médico começa a suspeitar de APLV nos nossos filhos, alergia à proteína do leite de vaca ou alergia a outros alimentos, se começa essa investigação e aí se determina, tem que fazer a dieta, não pode leite e derivados. Então, se a criança reage via leite materno, a gente vai se preocupar com a dieta da mãe. Tem crianças que não vão reagir via leite materno, a mãe continua com uma dieta liberada, sem restrição de proteína de leite e derivados, né, de leite de vaca, e a gente vai se preocupar com o tipo de fórmula que a criança está fazendo uso, né? Então, se a criança estava ali fazendo uso de uma fórmula normal, né? E nessas fórmulas normais, a proteína do leite de vaca ela é inteira, então a criança pode fazer reação alérgica. Para estas crianças que reagiram somente com a introdução da fórmula, médico ou nutricionista vai prescrever uma fórmula hipoalergênica, uma fórmula que tem um baixo poder de causar alergia nessa criança, né? Então, ou se troca a fórmula, ou vai se fazer a dieta de restrição de leite e derivados na criança, se for uma criança já maior, uma criança que já iniciou o processo de introdução alimentar, né? Sempre ali a recomendação é depois dos 6 meses de idade, mesmo para as crianças alérgicas. Já falei, expliquei aqui para você sobre a questão de janela imunológica, né? Que seria um tempo ali, um período onde o organismo estaria mais susceptível a ter contatos com proteínas alimentares e não causar reação, mas isso não quer dizer que a introdução alimentar deva ser feita, né, de forma, vamos dizer assim, precoce, né, muito pelo contrário, que os estudos científicos mostram é que se a gente faz a introdução alimentar de forma precoce na criança alérgica, abaixo dos 6 meses, a gente aumenta a chance da criança reagir, né, aos alimentos. E também, se a gente deixa passar muito ali, a janela imunológica, gente, ainda é uma discussão tremenda, né? Até quando ela vai? Será que essa janela, esse tempo de uma menor chance de reação alérgica é igual para todos os alimentos? A gente ainda não tem todas essas respostas. Então, alguns estudos falam ali a janela até 9 meses, outros até 1 aninho de idade, vai depender do alimento, né? Então, tudo isso a gente tem que analisar realmente de forma bastante criteriosa, tá? E essa questão do chocolate, gente, por incrível que pareça, parece um detalhe bobo, mas não é, né? O alimento, a gente tem que entender que muito mais do que a nutrição, que é muito importante, que a gente coma alimentos com qualidade, o alimento ele também remete a sensações emocionais, sensações de conforto, sensações de prazer, né? Isso é importante, não pode ser tirado isso do alimento, né? O alimento ele não tem que ser sem graça, não tem que ser feio e tem que ser gostoso. E o chocolate, um bom chocolate, né? Então um chocolate que tenha menos açúcar, que seja mais cacau, né? Tem uns chocolates aí 50%, 70% cacau, 70% cacau de preferência, que é um alimento de qualidade, que tem baixo teor de açúcar, ele pode ser utilizado. E ele traz também, né, com moderação, gente, não tem problema nenhum, ok? E outra questão também, nós temos hoje no mercado algumas marcas, alguns chocolates que já estão trabalhando sem ser com essa adição de leite de vaca, porque o chocolate em si, né, na sua preparação ali, ele teria a manteiga do cacau, o cacau em si, né, e alguma adição de açúcar em alguns mais, alguns menos, né, então seria essa a composição do chocolate, mas vem até uma questão aí americana, de uma marca famosa, tem até um filme lá, né, que remete a essa produção de chocolate americana, eles começaram a adicionar leite nesse chocolate, e aí para as crianças APLV e para as mamães que estão em dieta de restrição, realmente seria um alimento perigoso. Então, como tudo na dieta, né, a gente tem que olhar a composição, a gente tem que saber ler rótulos. Então, você vai pegar o chocolate, você vai ler rótulo, e tem chocolate sem leite de vaca, existem algumas marcas. Eu, infelizmente, eu não posso ficar aqui me comprometendo com algumas marcas, né, e eu sempre reforço isso aqui para vocês, gente. Juliana, dá uma dica de uma marca de pão sem leite, de biscoito sem leite, de macarrão sem leite. Gente, infelizmente, eu não posso fazer isso. Eu não trabalho nas empresas, eu não tenho como assegurar que elas sempre serão seguras, que elas nunca terão
nenhuma quantidade ali da proteína do leite de vaca. O meu papel aqui, né, como nutricionista, como mãe de alérgico, que vem sempre que pode dividir informações com vocês, é trazer a segurança, é te ensinar, na medida que você está na frente aí de qualquer alimento industrializado, como ter maior segurança ao comprar aquele alimento industrializado. E o primeiro passo, né, quando você vai procurar ali um chocolate que você ou a criança podem comer, lembrando, gente, chocolate tem açúcar, é um doce, então a orientação pela questão, né, do açúcar para a criança, a PLV, é que o chocolate seja introduzido depois de 2 anos. E lembrando que o próprio cacau, a própria proteína do cacau também pode causar reação alérgica. O meu filho apresentou reação alérgica, porque quando eu, né, dei o cacau para ele, é claro que ele já estava tolerante à proteína do leite de vaca, porque ele tolerou com 1 ano e 2 meses, e eu só introduzi chocolate na alimentação dele depois dos 2 anos, porque por mais que eu tenha oferecido um cacau, né, um chocolate de boa qualidade, 70%, ainda tinha açúcar. Então não precisa adiantar, a criança não sente falta, né? Não sei vocês aí, mas as tias avós, assim, nossa, o menino vai aguar, tá todo mundo comendo chocolate, ele não, todo mundo comendo doce, ele não, numa festinha, por exemplo, não, gente, criança nenhuma água, criança nenhuma sente falta do que ela não conhece, cabe a nós, né, oferecer o alimento de forma segura para a criança, no momento que seja mais adequado para ela, que não vá trazer repercussões negativas para a vida dela, nem para a questão de vício de paladar. E a questão do açúcar, né, para não dar o açúcar para criança abaixo de 2 anos, e aí o chocolate está incluído, por quê? Porque os estudos científicos mostram que essa introdução muito precoce do açúcar, primeiro, vai moldar aquele paladar ali da criança para um paladar que sempre vai querer mais e mais doce. Então, crianças com paladar viciado em açúcar, elas começam a não aceitar fruta, porque o adocicado, né, da maioria das frutas é menor, é diferente, então já não é doce o suficiente, vai moldando aquele paladar sempre querendo mais e mais açúcar. As crianças também que têm introdução precoce de açúcar, né, e grandes quantidades de açúcar, os estudos científicos mostram que essa criança vai ter uma maior chance de desenvolver diabetes, obesidade, hipertensão e outras doenças associadas a uma má alimentação. Não é isso que eu quero para o meu filho, eu tenho certeza que não é isso que você quer para o seu filho. Então, para a criança, segura esse chocolate até 2 anos e depois você vai liberar em quantidade moderada. Se a criança continuar a PLV, nós temos as possibilidades, né, de composições sem leite de vaca e que você tente dar pelo menos aí uns 50% a 70% cacau, seria o melhor, tá? No melhor dos mundos. Para as mamães de alérgicos, a instrução continua a mesma, porque a gente também quer coisas de boa qualidade para essa mãe. Tudo que a mãe come, digere, querendo ou não, passa via leite materno. Então, também recomendo, né, o chocolate sem leite, lendo o rótulo com segurança e que seja pelo menos 50% a 70% cacau, com menor teor de açúcar também, né? É mais saudável para todo mundo.